para a nossa aula de matemática. E hoje vamos falar sobre adição e subtração, coisa que vocês já sabem, não é isso? Então vamos relembrar. Todos vocês pegando o livro, abrindo na página 22, retomando a adição. Para sabermos quantas cidades há ao todo na região sul e centro-oeste, realizamos a seguinte adição. Olha aí o que é que a menina fala dentro do balão de fala, olha aí. Ao montarmos uma adição, devemos colocar as unidades embaixo das unidades, as dezenas embaixo das dezenas, as centenas debaixo das centenas e os milhares debaixo dos milhares. É como tia Érica sempre diz, uma unidade embaixo da outra, certo? Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Se vocês não organizarem a continha de vocês, dificilmente vocês conseguirão resolvê-las, certo? Então, organização em primeiro lugar. Vocês observam aí no livrinho de vocês essa organização toda dentro do quadro valor de lugar, não é isso? Então, estão todas elas embaixo das próprias unidades. Unidade, centena, dezena, centena, unidade de milhar. Uma embaixo da outra. É para isso que serve o quadro de posições, que é chamado de quadro valor de lugar, tá bom? Então, na adição, existem os termos da adição. E os termos da adição são parcelas, soma ou total. Então, olha aí. Quantas parcelas tem nessa adição? Tem duas parcelas, né? Primeira parcela, segunda parcela, soma ou total, que é o resultado da continha de adição. Nas regiões sul e centro-oeste, há ao todo 1.654 cidades. Observe o que aconteceu com a ordem das unidades. Ao somarmos 8 mais 6, obtivemos, no caso, o número 14, que foram 14 unidades. Com isso, fazemos a troca de 14 unidades por uma dezena e 4 unidades. Ou seja, a gente não pode colocar o valor completo, né? O número 14, coisa que você já sabe. Então, deixa o 4, que é unidade, embaixo de unidade, e o 1, que é dezena, sobe para a dezena. Observe que o mesmo aconteceu com a ordem das dezenas. Ao somarmos 8 mais 6 mais 1, dezena, que trocamos, obtivemos 15. Então, trocamos as 15 dezenas por uma centena e 5 dezenas. Ou seja, o número 15, ele não pode ser posto totalmente no resultado da conta. Então, 5 fica embaixo da dezena e 1 sobe para a centena. Isso vocês tiram de letra, né, meus amores? Porque isso vocês já sabem, graças a Deus. Então, depois somamos na ordem das centenas, que foi 1 mais 1, mais 4, que temos 6 centenas. Então, aí, como não tem número para elevar, podemos colocar embaixo realmente da centena. Por último, adicionamos as unidades de milhar. Como temos apenas uma unidade de milhar, não é isso? É como se somássemos 1 mais 0 é igual a 1, porque todo número somado com o 0 é igual a ele mesmo. Então, 1 mais 0, 1. Podemos também adicionar usando a decomposição dos números. Observe aí no livrinho de vocês. Então, tem aí, ó, 1.188. Decompondo esse número, fica 1.000 mais 100 mais 80 mais 8, que é esse formato que vocês estão vendo aí dessa continha. Tanto faz você fazer a decomposição como não, vocês obtêm o mesmo resultado. Ainda podemos utilizar o material dourado, que todos vocês conhecem o material dourado. Então, aí, as placas, as barras, né, os quadradinhos das unidades. Com a soma, eles juntam as peças que representam os numerais e obtêm o resultado. Então, vocês conseguem visualizar aí também na página 24 a utilização do material dourado para chegar a esse mesmo resultado. Então, as três formas, vocês obtêm o mesmo resultado.
Igual ou diferente. Observem aí. Compare os dois conjuntos de blocos que estão ilustrados nessa página. Elas representam quantidades iguais ou diferentes? Então, vocês observem aí se tem a mesma quantidade ou não, certo? Tem aí o desafio que vocês poderão ler. Na página 25, ele pede para vocês montarem esse probleminha matemático. Por que montar? Porque ele está totalmente desorganizado. Então, vejam o que é que pede aí nessa página. Na página 25. O problema a seguir foi rasgado sem querer por um dos alunos durante a aula de matemática. Coloque os pedaços do papel em ordem e descubra qual o problema proposto e, em seguida, resolva-o. Se necessário, use o material dourado. Então, se houver a necessidade de usar o material dourado, vocês usam. Mas acredito que vocês são tão espertos que não vai chegar ao ponto de precisar do material dourado, né? Então, olha aí. Imagine que aí é a folha de caderno rasgada que o aluno rasgou sem querer e ele precisa agora juntar as partes e montar esse problema matemático. Então, vamos lá ver como é que ele começa. Então, leiam todas as frases, vejam o sentido que se dá e organizem aqui abaixo nesse quadrado o problema corretamente e depois respondam, resolvam, certo? Na página 26 tem um jogo rápido aí, baseado nos números de cidades que existem em cada região. Vocês responderão essas 5 letrinhas também, certo? Vamos aí para a página 27. Retomando a subtração. Então, nós vimos aí a adição e agora vamos retomar a subtração. Também muito fácil, graças a Deus vocês todos sabem. Então, vamos lá. Vimos no início desta unidade que a região Nordeste tem mais cidade que a região Sudeste. Vocês observam aí o mapa político de cada região, da Nordeste e da Sudeste. Apesar da região Sudeste, ela tem uma extensão de terra, mas a quantidade de cidades é bem menor do que a Nordeste. Vocês conseguem ver, né, bem visível isso para vocês aí representado no mapa, né, nessa representação cartográfica. Para saber quantas cidades a região Nordeste tem a mais que o Sudeste, nós precisamos efetuar uma subtração. Ou seja, a gente quer saber a diferença que existe entre a outra, né, em relação à quantidade. Então, é 1.794 menos 1.668. Olha aí o que é que a menininha está dizendo. Assim como na adição, na subtração também devemos colocar unidades embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas, centena embaixo de centenas e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. A organização existe em qualquer operação. Isso é nítido, isso é claro. Se vocês não se organizarem na hora de armar as continhas, dificilmente vocês chegarão a um resultado exato, certo? Então, aí vocês conseguem visualizar também essa subtração. E a subtração também tem termos. Na adição, nós falamos que tem parcela, né? Isso, soma total. São várias parcelas, dependendo de como arma a continha. E soma o total. Já na subtração, nós temos o minuendo, o subtraindo, resto ou diferença, que é o resultado da subtração. Começamos pela ordem das unidades. Sempre começamos da unidade. De 4 unidades, não podemos tirar 8 unidades. Não é isso? Como? De 4 eu vou tirar 8? Não pode, o número é menor. Então, trocamos uma dezena por 10 e ficamos com 14. Que é aquela questãozinha que tia dizer sempre assim, pede emprestado. Então, sempre vai pedir uma dezena emprestado, não é isso? Para formar um novo número. Assim é possível subtrair 8 unidades de 14 unidades. Depois é só subtrair as dezenas, as centenas, as unidades de milhar, ok? Página 28. Olha aí um bom exemplo, que é o pedir emprestado, que a tia sempre fala, não é isso? Então, vocês estão aí, 4 não pode tirar 8,
não é isso? Então, olha lá. No quadrinho ao lado, o que é que ele faz? Ele dá 1 emprestado para o 4, que ele forma o número 14. E aí sim, ele começa a resolver a subtração, chegando ao resultado que é o terceiro retângulo, né? O terceiro quadro, valor de lugar, onde ele mostra que encontrou um resto e diferença no valor de 126. Então, a região Nordeste tem 126 cidades a mais que a região Sudeste. Usando o material dourado, também vocês podem resolver. Aí está um bom exemplo, quando uma menininha diz, como não é possível subtrair 8 unidades de 4 unidades, trocamos uma dezena por 10 unidades, que é o pedir emprestado. E aí vocês veem nitidamente a utilização do quadro valor de lugar e também do material dourado. O quadro valor de lugar ele é ótimo quando a gente está nas séries iniciais para aprender a montar a continha, para aprender a armar a continha. Mas quando a gente já está na fase de terceiro aninho, como nós estamos, essa dificuldade a gente já perdeu, certo? Então não é mais necessário a utilização, é somente uma organização de espaço de um número para o outro, como tia Érica sempre pede. Então tem aí também para vocês responderem a página 29, certo? Esse joguinho rápido aí da 29, super fácil, vocês vão tirar isso de letra. Vamos aí a adição e subtração, que é operações inversas. A operação inversa, gente, observem aí, ó, nas operações de adição e subtração, o que uma faz, a outra desfaz. Então, uma serve para verificar o resultado da outra. Isto é, faço a outra operação para saber se a primeira está correta. Lembra da prova real? Quando a gente deve tirar a prova real. Então, inicialmente, a gente pode tirar a prova real também com a operação inversa. Vocês observam aí, ó. Temos 124 mais 132. Aí, o que é que vocês fazem? Vocês fazem a soma normalmente. 4 mais 2, que é igual a... Aí vocês vão chegar ao resultado. 2 mais 3, que é igual a... Outro resultado. 1 mais 1, que é igual a... Outro resultado. Depois vocês pegam e invertem. O resto, aliás, a soma ou total, ela vai para cima, passando a ser parcela na outra continha. Olha aí a setinha. Vocês acompanham a setinha. E a parcela passa a ser a soma ou total da outra conta. Se vier igual os valores, estará essa conta correta, certo? A subtração é a mesma coisa, faz a operação inversa, ou seja, na continha daqui de cima, meus amores, era uma continha de mais e a operação inversa é o quê? Quando não é mais, é menos. Então, ele fez a continha de menos. Olha o resultado, deu 124, que equivale aqui à primeira parcela da adição. Então, quando o resultado da subtração for igual à primeira parcela da adição, essa conta estará correta. A mesma coisa é quando for subtração. Vocês invertem também. Quando for subtração, você faz a continha de mais. E se o resto... Aliás, se a soma total for igual ao minuendo, essa conta estará correta. Não é difícil não, meus amores. Só é vocês acompanharem aí as setinhas, o que elas indicam, e vocês rapidinho irão resolver. Olha aí na página 30, para vocês continuarem fazendo a continha inversa e chegarem a um resultado, tá bom, meus amores? Sempre acompanhando a setinha. Tem aí esse joguinho rápido, atividade super fácil, não é difícil, afinal estamos falando de adição e de subtração. Estamos falando do conhecimento dos termos. Na adição nós temos parcelas, podendo ser uma primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela, depende da organização da continha. O resultado sempre é chamado de soma ou total. Na subtração nós temos minuendo, subtraindo, resto ou diferença.
diferença. Esses são os termos da adição e da subtração. E para ver se a continha está correta, então usamos a forma inversa. Se eu fiz uma continha de menos, para saber se ela está certa, eu faço uma continha de mais. Se eu fiz a continha de mais e quero saber se a minha continha de mais está correta, eu faço a continha de menos, usando os mesmos valores. Então é isso, meus amores. É muito fácil, a gente acaba a nossa aulinha aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!